Olá a todas e todos, o meu nome é Yasmin Moraes, sou escritora, jornalista em formação, atriz, criadora de conteúdo digital e ativista social. Em 2018, fundei o primeiro projeto feminista de raiz e antirracista, o Vulva Negra. Já fui publicada em 3 antologias, fui a primeira finalista do Prêmio Malê de Literatura na categoria Conto e Crônica e atualmente estou muitíssimo feliz porque estou prestes a lançar o meu primeiro livro, O Romãs Incandescentes no Inverno, pelos Auroras da editora Pinalux. Hoje estou aqui muitíssimo feliz em companhia da maravilhosa Adriana Couto, pois fui convidada pela Balada Literária para entrevistar essa pessoa completamente ilustre. Jornalista, apresentadora de TV e atuante nos programas Metrópole da TVE e... Ai, meu Deus, desculpem, pessoal, estou nervosa. Ai, você tá aqui, meu Deus, que apresentação maravilhosa, Yasmin, tô emocionada. Eu fiquei nervosa. Nossa, linda, tá ótimo, não pareceu, caraca. Ai, você disfarça bem. Eu estou aqui tremendo um pouquinho. Ai, querida, você deve disfarçar muito bem, gente do céu. Porque tá, tipo, tá muito plena. É bom que eu já vou treinando para a profissão mesmo. Ai, que bom. Então vamos recapitular. Eu irei recapitular da parte programa Cultura Metrópolis, ok? Então deixe-me me recompor um pouco. Ai, meu Deus. Então vamos. Nos programas Cultura Metrópolis da TVE e na rádio Nova Brasil FM, no programa Nova Manhã. Atualmente, com mais de 25 mil seguidores nas redes sociais, a jornalista coleciona programas e aparições de sucesso, como entrevistas no Roda Viva. Então, estamos aqui muitíssimo felizes em recebê-la. Adriana, tê-la aqui é um enorme prazer, pois você é uma inspiração para inúmeros jornalistas e teve, e ainda tem, o seu trabalho admirado ao longo dos anos. Sabemos que o fazer jornalístico é árduo, mas a maioria de nós sentiu aquela afinidade com as matérias, com as letras, com a câmera, desde a infância ou da adolescência. Então, nós gostaríamos de saber como foi esse seu primeiro contato com o fazer jornalístico e o que foi mais marcante no início desse processo. Yasmin, que prazer tê-la aqui me entrevistando. Eu queria dizer que eu já estou nervosa, eu prefiro entrevistar do que ser entrevistada, mas por outro lado também é muito bom trocar ideias e me conectar com uma geração que chega com essa bagagem que você chega. Fiquei muito emocionada em ver a sua trajetória, que você contou um pouco para a gente muito resumidamente ali no início, e fico pensando na minha trajetória, né, olhando o início da sua. E eu não achava possível ser jornalista do jeito que eu sou hoje. O meu sonho inicial não era apresentar e ser repórter e fazer essa conexão que eu faço hoje com o público. Eu fui descobrindo isso no meio do caminho. O que eu gostava inicialmente era de rádio e televisão. O veículo me encantou sempre muito, os 2 veículos. É uma coisa que eu brincava desde pequena em casa, brincava com as minhas irmãs. E o engraçado é que eu não brincava de apresentar, eu brincava de dirigir, eu brincava de pensar um conteúdo e um formato. Mas sempre gostei muito de literatura. Literatura também sempre foi a minha conexão com o mundo. Então, na hora de escolher uma profissão, eu acho que o contar histórias e mais essa questão dessa paixão que eu tinha pelo veículo, né, por esses veículos de comunicação, me levaram ao jornalismo. Eu pensava sempre em contar histórias, isso era alguma coisa que eu tinha dentro de mim. E foi na faculdade que eu consegui entender onde eu podia atuar, sabe? Foi na faculdade que eu fui traçando esse lugar e conhecer o que era o fazer jornalístico, e o que as técnicas e a responsabilidade. Quando eu entro com 18 anos na faculdade, eu não tenho noção dessa responsabilidade que o fazer jornalístico traz. E eu acho que é esse lugar acadêmico que me apresenta isso, sabe? Então foi esse começo, assim, para mim, de descoberta.
E aí, quando eu comparo com a sua trajetória, eu percebo que, o, que hoje as possibilidades que essa geração conquistou, ah, são muito inspiradoras, porque eu sempre pensei em trabalhar, pelo menos nos primeiros anos, num veículo, sabe? Tá associada a um veículo específico. E eu adoro essa liberdade que essa geração tem de construir os seus veículos, sabe? De construir as ferramentas. Eu fiz um paralelo aqui, desculpa, você perguntou da minha experiência, mas é que é muito, não dá para não comparar. Então, para mim foi isso, foi essa descoberta dentro da academia e me descobrindo ali num mundo que não era meu, né? Porque eu fui criada na periferia de São Paulo e fui estudar na PUC. Então, a sua experiência ali não é uma experiência que, de alguma forma, é valorizada, né? Então, tem um embate muito grande, assim, de que experiência, se aquela sua experiência de vida também valia para estar naquele espaço, para contar histórias. Então, também teve esse embate que, para mim, foi muito marcante. Mas foi nesse embate que eu me construí também. Foi nesse embate que eu falei, não, não foi assim tão fácil, e a gente sabe que a caminhada não é assim tão fácil, mas foi nesse embate também que eu cresci e tive que me descobrir, porque eu sabia que eu não era igual às outras pessoas, então quem era eu e como eu podia contribuir, né? Então esse embate também foi importante. Nossa, Adriana, fiquei completamente arrepiada com a tua história, porque assim que você começou a contá-la, eu também senti essa profunda identificação. Identifico-me muitíssimo com a sua história, a sua trajetória e o seu trabalho. Nós, como eu, no caso, uma futura jornalista negra, e você como essa pessoa que já está neste movimento de extrema potência, somos inspiração para novas e novas mulheres negras que serão jornalistas, que serão apresentadoras, que serão escritoras. Então, isso aumenta ainda mais o prazer dessa nossa entrevista. E quando nos recordamos desse início da sua carreira jornalística, um dos aspectos mais marcantes e citados por você em aparições e entrevistas é esse seu prazer e felicidade pela educação. Sabemos que na época em que estamos vivendo, com riscos iminentes como a taxação do livro e a precarização do ensino, como você enxerga essas consequências na nossa sociedade atual, levando em conta absurdos como as fake news e o avanço dos movimentos negacionistas que são antagônicos à educação? É, Nossa, chega a dar uma ansiedade quando você faz essa pergunta, porque a gente vive um momento no Brasil, né? Um momento de desgoverno, um momento de negacionismo, esse momento em que a gente tem realidades paralelas sendo construídas a partir de falsas notícias. Tem uma parcela grande da população que vive dentro de uma narrativa que foi construída a partir das redes sociais, da internet, que dá vazão ali a desejos e aspirações é, é, ruins, né? Eu só vou parar um pouquinho porque tem um barulhinho aqui na minha casa e eu já continuo. Um segundo, porque eu queria aproveitar para fechar a janela. Tá bom, tá bom. Desafios do home office, não é mesmo? Não, total, gente, não tem jeito. Muito bom. Vamos lá. Então eu estava lhe dizendo aí que
A gente vive, né, um momento muito difícil agora na história do Brasil, né? Um momento de negacionismo, um momento também de luto, porque a gente tem tantas famílias perdendo pessoas queridas, a gente vê direitos conquistados das minorias sendo questionados, sendo atacados. Então, não é um momento fácil para a história do Brasil. Ao mesmo tempo que eu também acho que esse movimento e que essas pessoas que vivem em realidades paralelas, em narrativas construídas a partir de fake news, também se movimentam e são uma reação de uma onda que eu acredito muito maior, de uma onda de empoderamento, de uma onda de contranarrativa. Então, também é uma reação contra algo muito importante e potente que está sendo construído pela juventude negra brasileira, pelas mulheres negras, pelos movimentos sociais. É claro que a gente tem um embate duro ainda pela frente, mas enxergar para mim esse momento como também uma reação dessa canalhada toda, a nossa força e a nossa potência, me faz continuar lutando, me faz continuar acreditando que eu posso me comunicar e posso fazer diferença dentro da construção dessa narrativa. Eu acho que a educação e a mídia, nesse sentido, podem contribuir muito para que a gente tenha esse embate de narrativas, para a gente contar as histórias que a gente quer contar, a gente documentar o que a gente precisa documentar, não calar, não se invisibilizar, entender que a nossa voz é potente e importante. Então, eu acho que na educação, né, e nessa construção de conteúdo, e nessa posição de uma mídia que se coloca como importante para a transformação do país, né, inclusive para que a gente entenda e desmascare fake news e narrativas que estão tentando ser construídas, a gente pode, sim, conseguir respirar. A luta é difícil, mas eu acho que a educação e a mídia e a comunicação tem que fortalecer a sua própria narrativa. A gente tem que contar as nossas histórias. A gente tem que valorizar as nossas histórias, inclusive para as futuras gerações continuarem essa luta. Foi o que fizeram antes da gente, e é o que a gente tem que fazer agora. Maravilhoso, Adriana, maravilhoso, porque nós estamos vivendo esse momento que infelizmente tem sido sombrio para a educação e para a literatura em si. Sofremos ataques após ataques, e uma questão muito interessante que podemos pensar é o fato que essa ameaça de taxação do livro vem em um momento em que mais editoras negras estão se lançando no mercado. Mais editoras independentes negras estão conseguindo espaços na televisão e em outros veículos jornalísticos. Então há um projeto de poder por trás de todo esse levante contra as conquistas que nós já conseguimos nesse tempo. Realmente. Com certeza. Eu enxergo totalmente aí, e é por isso que eu me inspiro. Não é coincidência, né? É o que você falou, não é coincidência quando a gente consegue, de alguma forma, ter o controle de um meio de produção, ter controle da construção de um conteúdo. Você tem um ministro que taxa o livro e diz que o livro é para rico. E não é. E não é, e nunca foi. E livro é história, o livro é vivo. A gente precisa desse papel, e a gente precisa da não taxação, e a gente precisa disseminar a cultura, mas o livro não é isso. O livro é a nossa história, o livro são os griots, entendeu? Isso é o livro, é a nossa história sendo contada. E aí, isso não é para pobre, isso não é para rico, e isso ele não tira da gente de jeito nenhum. Exato, como disse Carolina Maria de Jesus, as nossas palavras eles não apagarão, não apagarão. Não apagarão. De jeito nenhum. E querida, seguindo para falar um pouco mais dessa sua carreira maravilhosa. Nós que a acompanhamos sabemos desse seu amor pelo programa Metrópolis, por esse fazer no rádio e na televisão, como você mesma disse no início, e que se sente muito feliz e identificada com todos esses trabalhos, televisão, rádio, e nós gostaríamos de saber também quais são as diferenças, as felicidades, aquelas situações mais difíceis, bem específicas, ou do rádio ou da televisão.
Ai, pois é, né? Eu faço jornalismo diário cultural e isso é uma felicidade, porque a gente vê a televisão aberta assim, tem pouco espaço para esse tipo de contribuição, para esse tipo de jornalismo, né? A gente tinha antes nos telejornais sempre ali uma matéria ou outra de cultura, e isso foi saindo, né? E agora aí vai se empurrando assim para o sábado, para um final de jornal, e a gente poder contar o processo criativo dos artistas, entender como é que eles constroem a partir da reflexão da sociedade, é uma contribuição importante para a gente pensar quem a gente é no mundo, né? A gente olhar a arte, olhar como ela é feita, para mim é uma contribuição importante para a gente entender como a gente é no mundo. Então é por isso que eu fico feliz de estar nesse programa hoje, de ainda estar todo dia procurando uma história para contar, um artista que está lançando alguma coisa, alguém que está fazendo uma conexão interessante. Então, para mim, é muito vivo isso. E tem uma mudança muito grande do que eu estou vivendo agora, né, na pandemia. Eu sou apresentadora, mas basicamente eu sou uma repórter de rua que está sempre buscando, indo até o entrevistado, os shows, as cenas, as exposições, as coisas que estão acontecendo. E agora a gente está encarcerado, né? Então sinto muita saudade da rua. Tô com muita saudade da rua, desses desafios que você está me pedindo aí para contar, que acontecem todo dia. Eu estava fazendo uma conta, desde que o Metrópolis voltou nesse outro formato, ó, esse formato que o gato entra na frente, que a gente está entrevistando e o gato entra e entra alguém e tudo mais. Eu já entrevistei cerca de 100 pessoas. Eu já fiz 100 entrevistas por Zoom. Ai, meu gato tá louco. Com gato, então, eu já fiz 100 entrevistas do Zoom com o gato me mordendo, com meu filho me ajudando, com o meu marido fazendo as imagens. Então, esse algumas coisas interessantes que já estão acontecendo e que acontecem por conta desse novo formato que a gente está. E eu acho que para mim é muito desafiante sempre, e sempre me emociona muito estar na rua, aberta para surpresa das entrevistas, sabe? Eu acho que é isso que eu não quero perder nunca, assim. Essa surpresa do que vão me falar. Eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir as pessoas contando histórias, então é isso. Aí eu tô tentando lembrar algum fato curioso aqui para contar para vocês desses meus 15, quase 12, 13 anos de Metrópolis e mais 20 anos de televisão, mas eu acho que tem uma coisa comum assim que tem um desassossego que a gente não perde, sabe? De cada entrevista. É... Eu fui, por exemplo, eu sou muito apaixonada pelo Gilberto Gil. Muito apaixonada. Quem não, né, Yasmin? Quem não? Muito apaixonada pelo Gilberto Gil. E eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes. Umas 4 vezes, talvez 5 entrevistas, tal. E aí, uma coisa curiosa é isso. Essas entrevistas nunca dão conta de eu falar para ele, de eu conseguir traduzir o que eu realmente sinto por ele e o que realmente ele representa. E aí, pronto, aí eu te contei uma frustração. Eu ia contar uma coisa curiosa, acabei te contando uma frustração. Porque eu acho isso também é instigante, sabe? É você entender na profissão as suas limitações, as limitações de você contar a história de alguma pessoa, as suas próprias limitações em poder contar aquela história. A história que você conta pode ser interpretada de outro jeito pelas pessoas que estão assistindo. Então, eu acho que a minha profissão tem essa beleza do contato com o humano e das nossas próprias frustrações e o que o outro quer contar. Eu acho que isso que é interessante, é isso que me movimenta, sabe? As histórias dos outros coladas às minhas histórias, assim. Eu acho que é isso que acaba me movimentando. Mas se eu lembrar um fato curioso, eu te conto depois. É que eu fui aqui, ó, elocubrando, né? A gente vai. Fui que fui. São muitos anos, foram muitos anos, é comum, é normal. Muitas coisas, muitas experiências maravilhosas e interessantes, porque o jornalismo é isso. Ele é responsabilidade social, mas eu gosto de dizer que ele também é responsabilidade com a alma.
Então, quando você trouxe essa sua experiência com Gilberto Gil e com outras pessoas tão importantes para a nossa cultura, para a nossa sociedade, que você entrevistou, os meus olhos já brilharam aqui. Porque essa é uma das partes mais lindas, mais felizes do jornalismo, não é mesmo? Tem essa história dos nossos ídolos que a gente encontra, e eu acho que tem os encontros. Os encontros. E como uma jornalista negra, e a partir de onde eu venho, a partir dessa descoberta de ser uma mulher negra, de valorizar minha trajetória, como eu falei no início, né? A gente valorizar quem a gente é, isso é uma construção. A nossa negritude é uma construção também. A gente vai se entendendo como mulher negra, como jornalista negra, a gente vai se construindo aí. Mas esses encontros que acontecem no jornalismo, eles é que movimentam a gente. E aí o encontro é com o nosso ídolo, mas é o encontro também, e aí vai em direção a quem a gente é, a outras manifestações que não estão dentro desse... que não são... não é só ali no topo, a gente também tem potências, né, nas periferias, a gente tem potências em lugares onde as vozes não são ouvidas, né? Então, o nosso papel enquanto jornalista em buscar que essas vozes sejam ouvidas também me movimenta. Então, as histórias que não são contadas me movimentam. Então, eu tenho um trabalho de buscar artistas negros, artistas periféricos, artistas que de alguma forma estão à margem, e essa margem não é a margem da criação, né, mas a margem de um sistema. Eu entendo isso, a margem de um sistema, né, marginalizado nesse sentido, e valorização de territórios. Então, essa busca também me movimenta. Ouvir também essas pessoas é um papel nosso. E aí você pensa, se isso me movimenta, porque eu sou uma mulher negra que veio da periferia, e se a gente tem poucas mulheres ainda, tá crescendo, né, claro, mas poucas mulheres negras dentro desse local, isso quer dizer que muitas outras histórias estão deixando de ser contadas. Porque a gente leva para a redação, e as redações têm ali o fazer jornalístico, que é o olhar para todos, mas a gente não pode negar que a nossa história também movimenta as nossas escolhas políticas, as nossas escolhas dentro da redação, o que você quer abordar e o que você não quer abordar. Então, quando você não tem uma redação diversa, a gente está perdendo muitas histórias. A gente está olhando vários ângulos a partir de poucas perspectivas. Então, ser uma mulher negra no jornalismo que é branco, que tem uma redação branca, é levar essas histórias, mas é também tentar trazer outras mulheres negras para que a gente consiga contar diversas histórias, porque outra mulher negra vai contar outra história. Não vai contar a minha história. Outra mulher negra é outra perspectiva também. 3 mulheres negras, 4 mulheres negras, 10 mulheres negras, mais perspectivas ainda, sabe? Eu tô falando desse lugar de mulher negra, mas a gente pensa no lugar da sociedade brasileira como um todo, e as redações não representam isso. E mais, as redações precisam de pessoas negras decidindo, para que essas histórias realmente sigam, né? Para que essas histórias sejam valorizadas, tenham o tamanho que elas têm que ter, né? Para que os nossos artistas negros não sejam colocados em categorias, não sejam comparados com... não tenham o mesmo espaço. Então, esse jornalismo também é um jornalismo de luta, assim, você tem que lutar na redação. Eu tenho 20 anos de luta também na redação para que as minhas ideias possam ganhar voz, espaço, para que meus personagens possam ter o lugar que eles têm que ter, sabe? Queridas, só rapidinho. A gente já ultrapassou os 20 minutos, mas tá tudo bem. Estou emocionado aqui ouvindo vocês duas. Mas seria a sua última pergunta, Yasmin? Desculpa. Sim, essa é a última pergunta. Eu também estou... Ainda bem que você parou, porque senão eu iria começar a chorar na gravação. Eu estou aqui com os meus olhos marejados, iria até enxugar.
Não, eu tô muito emocionado. Vocês duas estão fazendo chorar logo cedo. Obrigado, viu? Desculpa incomodá-la. Desculpa, viu, pessoal? Oh, meu Deus. É que quando a gente tá olhando uma para outra, parece que a coragem vem. Eu acho que a minha fala vem daí, vem de olhar para Yasmin. Aí a coragem vem, eu vou me sentindo poderosa com o olhar dela para mim. Obrigada, meu amor. É isso que faz a gente Iemanjá por nós sempre. sempre. Odoiá. Deixa-me me recompor, porque eu fiquei muito emocionada. Até beber uma água aqui. Ah, meu amor. Que lindo, Adriana. Nós somos inspiração. E essas mulheres e esses homens negros e todas essas vozes que vêm da periferia, das comunidades ribeirinhas, das comunidades quilombolas e indígenas, são vozes que merecem estar nesses espaços. E isso casa perfeitamente com a nossa última pergunta. Porque como essa mulher, como essa profissional que veio da periferia, nós sabemos que uma das suas maiores bandeiras é a luta antirracista. Então, eu gostaria de saber quais foram as e os profissionais negras e negros que mais lhe inspiraram em sua trajetória. Não somente antes do fazer jornalístico, mas durante todos esses anos da sua belíssima trajetória. E qual seria o teu conselho para as jornalistas e os jornalistas negros que ainda virão? Ai, que bonito isso, a gente poder lembrar, né, de quem veio antes. Eu fui construindo. Eu tenho, na minha trajetória, a minha irmã mais velha. Eu tenho uma irmã 10 anos mais velha do que eu, e ela foi a primeira pessoa na família a entrar na universidade. Então, dos primos, dos tios e tudo mais. Então, ver a minha irmã, para mim, eu tinha uma referência que eu podia chegar, sabe? Para mim não era impossível, porque a minha irmã já tinha ido na frente. Então, para mim, a minha grande referência, assim, foi a minha irmã. Foi ela que me apresenta a literatura, música brasileira, é ela que faz com que eu leia. É uma mulher que estava sempre com um livro embaixo, e ainda sempre está com um livro embaixo do braço. Ela se chama Das Neves. Das Neves, não é um nome muito maravilhoso? E aí, então, acho que a minha irmã é uma grande inspiração para mim, a minha mãe também é uma grande inspiração, Dona Conceição, e meu pai, Sr. Antoniel, porque são as minhas. Se eu olho para trás, eu penso, eu consigo. Se eles conseguiram, eu consigo. Não tem jeito. E aí, nessa construção, né, de jornalista, eu não tinha muitas referências além da Glória Maria, né, que foi uma referência importante, porque ela tem uma voz importante, numa emissora grande, e era uma mulher que viajava pelo mundo, que cada hora estava num lugar, que permitiu a gente sonhar, né? Poxa, nossa, cada hora em um lugar, cada hora falando com uma pessoa diferente, você fala, meu Deus, posso isso, eu posso isso. Então foi uma mulher que me inspirou bastante. Eu tive a sorte do início na minha carreira de trabalhar na Rádio CBN, e a Rádio CBN tinha um chefe de reportagem que era um homem negro. Isso no jornalismo há 25 anos ainda era menos comum do que é hoje. Então era um chefe negro. Então, olha só, eu tive a oportunidade de ser valorizada e de não sofrer um racismo no início da minha carreira, porque eu chego lá e ele valoriza toda a minha trajetória, de onde eu vim para ele é importante, sabe? Não é algo assim, pois é, ela não fez inglês, ela não viajou para Nova York, ela não, eu não tinha, ele não me enxergou a partir de ausências, ele via na minha trajetória uma potência, sabe? Então eu acho que eu nem entendi isso na hora. Eu entendo isso agora como importante. Ele se chama Zalo Komuti, um jornalista muito importante na minha trajetória e de muitas outras pessoas, negras ou não, mas um jornalista muito importante. Então eu tenho um agradecimento muito grande a ele. E olha, eu admiro tanto pessoas que me comoveram, mas eu queria falar uma que comoveu a você também, eu tenho certeza, e que é uma referência pra gente,
que é a Dona Conceição Evaristo. Além de ter o nome da minha mãe, de ser mineira como a minha mãe, foi a primeira vez que, foi a primeira literatura que eu li assim e me reconheci profundamente, profundamente. Tudo que ela contava vinha no meu coração, assim, e mudou a minha vida, assim, nesse sentido, da perspectiva. Então, muitas mulheres me acompanham e vão me acompanhar, mas essa mulher foi muito fundamental para mim, e ela não veio quando eu tinha 20 anos, nem quando eu tinha 30, veio tarde. O que também fez eu perceber o tamanho do buraco que eu tinha no peito, porque e como eu precisava dela, e como eu precisava dessas palavras, sabe? De como eu estava carente dessas palavras. Então, eu acho que é uma mulher que eu sempre me emociono e que nos fortalece muito, né? Enquanto mulheres negras, enquanto jornalistas também. Que maravilha, querida. Eu também fiquei completamente emocionada. Tive a oportunidade, a honra de conhecer a Conceição pessoalmente na Flica de 2018. E eu chorei como uma criança, quase não consegui pegar o autógrafo. Eu chorava, tremia com o livro na mão. Nunca me esqueço dessa Então, experiência. você sabe disso, eu também. Quando eu fui entrevistá-la a primeira vez, eu me segurei muito. É assim que acontece. E, querida, qual seria esse seu conselho, essa força que você gostaria de passar para os novos e novas jornalistas negras e negros? Eu queria dizer que essa nova geração me inspira profundamente, que a minha inspiração hoje para seguir são os jovens negros e negras que estão começando agora, que constroem os seus veículos, que chegam com coragem, sabe? Não pedindo emprego, mas fazendo uma TV, fazendo livro, fazendo um jornal, construindo os seus próprios canais, sabe? É muito inspirador isso para mim. E o que eu posso dizer para uma geração que, para mim, já é uma geração que me inspira, o que eu posso dizer é: continuem valorizando as suas trajetórias. Quando quiserem entrar em grandes veículos de comunicação, entendam que quem vocês são é importante para o que vocês escrevem. Não deixem isso para trás. Se a gente deixa isso para trás, tudo desanda. Tudo desanda. Eu acho que a partir da valorização da própria trajetória e dos que vieram antes, isso fortalece tanto a gente que você olha para o mundo de forma diferente. É o único conselho que eu tenho para dar, porque de resto vocês já fazem. Que maravilha, é verdade. Nós seguimos e seguiremos fortes, pois sabemos quem veio antes de nós e estaremos aqui para os próximos que virão. Querida, esse momento foi maravilhoso, fantástico, um presente querido dos nossos ancestrais, mas infelizmente teremos de ficar por aqui. Eu lhe agradeço novamente por essa entrevista concedida e maravilhosa. Agradeço ao Balada Literária pelo convite. Agradeço a esse momento pelos nossos ancestrais. Muito obrigada. Querida, foi um prazer falar com você sempre. Desculpe a falação. E até a próxima. É um prazer bater papo, é um prazer me conectar. Um beijo. Beijos. Minha gente. Ai, Yasmin do céu. O que foi isso? Eu não pensei.